Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiro de Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Sempre é motivo de alegria esse nosso encontro, o encontro fraternal, o encontro da família com Jesus. É um momento de pensarmos em nosso crescimento espiritual, de darmos uma prioridade ao crescimento espiritual. E o Evangelho no Lar propicia exatamente isso. A reunião da família, o estudo, a reflexão, que vai nos propiciar a oportunidade de fazermos uma avaliação em torno do que realmente temos sido, as nossas ações, as nossas realizações, se estão coerentes com Jesus, com seus ensinamentos. Não vamos esquecer o recipiente com a água a ser fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Ao término da reunião, devemos então ingerir essa água fluidificada como remédio que é, com fé e com muito respeito. Vamos fazer então a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem 122. Pecado e pecador. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. É o registro de João, o capítulo 3º, o versículo 11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obedecendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isto não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obrigamo-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de tudo defrontado por enfermo e infeliz, a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Ou seja, nesse mundo de vingança, de ódio, de represália, Jesus nos dá o ensinamento de que todos podem ser reabilitados, recuperados, porque todos têm dentro de si as características da eternidade, ou seja, a centelha divina. Bem, façamos agora a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, nos conectando com as esferas do bem do universo.
Senhor Jesus, derramai vossas bênçãos sobre todos nós, principalmente agora, nesse momento em que iremos fazer o estudo do vosso Evangelho, ajudando-nos a compreender e assimilar a vossa mensagem e nos fortalecendo para que venhamos a combater as nossas más inclinações, fazendo desabrochar a luz divina que se encontra em germe dentro de nós. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, dando continuidade às reflexões do Evangelho a partir do livro Florações Evangélicas, de Joana de Ângeles, hoje nós teremos a reflexão que ela faz no capítulo 19, examinando a serenidade. E isso é feito com base no item 10 do capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. É um item em que ela vai fazer reflexões, porque é incrível. Ela vai pegando pequenos parágrafos e trechos e vai analisando, fazendo reflexões. Às vezes a gente já leu e nem se deu conta desses pequenos detalhes. Então, o que é que ela nos propõe? No item 10, que é ainda o capítulo que nos diz: bem-aventurados os aflitos, que serão consolados, né? Nesse item 10 do capítulo 5, né? Kardec nos diz: os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhes os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Esse item, ele complementa tudo que já havíamos visto com relação às dores, o sofrimento, as aflições pelas quais nós passamos. E que Jesus também explica quando ele diz que os aflitos, os que sofrem, os que padecem, serão bem-aventurados, porque serão consolados. Mas é necessário compreender que Jesus também nos disse, quando ele diz: vinde a mim todos os aflitos, né, que eu vos aliviarei, Jesus está querendo dizer que as aflições, o sofrimento, as amarguras, a traição, a desventura,
Tudo isso faz parte do nosso caminhar terreno. E por quê? É uma punição de Deus? É porque Deus se esqueceu da gente? Não. Só o processo reencarnatório explica. Por que dizer que Deus punha um ao invés de outros para ensinar? É um tipo de argumento que às vezes nós escutamos, inaceitável. Porque nem as leis humanas tão precárias ainda permitem que uns paguem pelos outros. O que nós sabemos, através de todo o ensinamento do mestre, complementado, elucidado, aprofundado pela doutrina espírita, nós sabemos que nós, vamos aqui repetir sempre, somos espíritos. Nós somos, acima de tudo, o espírito que habita em nós. Que viemos de um mundo espiritual para onde iremos voltar. E que aqui, através do processo reencarnatório, nós chegamos para um processo de educação, de reeducação, de corrigir os nossos próprios erros, de uma oportunidade para desenvolver as nossas potencialidades do bem, do bom, do belo, do perfeito, porque Deus nos criou igualmente, a mesma essência, a mesma origem, o mesmo ponto de partida, a mesma vocação para progredir graças ao livre-arbítrio e com a mesma meta a ser alcançada, que é a perfeição. Então, o que é que ocorre? Para que a gente possa alcançar os mundos puros, vamos assim dizer, as esferas superiores, para que nós possamos aspirar à felicidade perfeita, nós precisamos primeiro nos libertarmos das nossas imperfeições. Como Kardec diz aqui, que aqueles passageiros que estão doentes, que estão no navio, que estão doentes, eles só podem ser liberados para descer naquele porto quando estiverem curados. Assim somos nós, os espíritos degradados filhos de Eva, como se diz, né? Nós só vamos poder ingressar nesta felicidade que tanto desejamos, né? Nessas esferas espirituais sublimadas, quando tivermos nos libertado das nossas imperfeições. Daí porque Deus nos concede o processo da reencarnação. E a reencarnação é a oportunidade exatamente desse aprimoramento, a oportunidade desse aperfeiçoamento, de curarmos as nossas feridas, de curarmos as nossas chagas. E é preciso que a gente aproveite cada existência corporal, cada vinda à esfera terrena, para não desperdiçarmos as oportunidades. E quantas vezes nós desperdiçamos e semeamos dois sofrimentos? Por quê? Porque vem exatamente as provações, os momentos em que nós teríamos que expressar a nossa paciência, tolerância, compreensão, as oportunidades de perdoar, de fazer o bem, e agimos totalmente contrários. Por quê? Porque o egoísmo, a grande chaga da humanidade, ainda está muito latente. O egoísmo gera orgulho, gera vaidade, arrogância, prepotência. A gente basta dar uma olhada nas redes sociais para ver o quanto o ódio é disseminado. O quanto o sentimento de vingança é colocado como algo
dos fortes. Faça comigo só uma vez, porque não fará mais. E faça bem feito, porque não fará mais. Ou seja, você não me atinja. Atingir a mim, porque a gente se sente o quê? Se sente muito acima das pessoas. E assim sendo, não vamos aceitar que nada nos aconteça, nenhum prejuízo. É lógico que ninguém fica satisfeito. Mas partir para a vingança, para o revide, demonstra que nós somos tão maldosos quanto aquele que veio nos atingir. Então, é o nível em que nós nos encontramos ainda. E, diante das aflições, diante exatamente dos conflitos pelos quais passamos, quantas dificuldades, quem é que não passa por aflições? Todos nós passamos. Tem as aflições amorosas, tem as aflições econômicas, sociais, existenciais, o sofrimento que bate à porta de todo mundo. E como os espíritos dizem, o sofrimento ele não erra de endereço. Isso faz parte desse caminhar nosso. E se queremos exatamente ser aquele servidor do Cristo, lembremos do que ele nos diz. Toma a tua cruz e segue-me. Ele não diz simplesmente, não, eu vou libertar vocês das aflições. Venham comigo que vocês eu vou libertar. Ele não liberta. Ele dá as ferramentas para que nos libertemos de nós mesmos, de todas as amarras que nos deixam na retaguarda do processo evolutivo. Se queres seguir-me, venha, mas pega a sua cruz e venha me seguir. Venha exemplificar diante da dor, do sofrimento. É muito fácil seguir Jesus, fazer o bem quando está tudo às mil maravilhas. Saúde, economicamente estáveis, sem maiores problemas da família. É muito fácil. Difícil é ter uma existência de aflições, de dificuldades e seguir Jesus. Seguir Jesus significa exemplificar em todas as situações da vida. Pegar exatamente o jugo dele, que é suave, e o fardo que é leve. O que significa isso? O jugo de Jesus, quer dizer, o jugo é aquela peça de madeira que se coloca no pescoço do animal, principalmente do boi, para ajudá-lo a carregar a carroça pesada. E Jesus diz, o meu jugo é suave, porque o jugo dele é a caridade, que abrange o amor, que abrange o perdão. A prática do bem, a caridade abrange, ela é abrangente porque ela traz em si a fé, a esperança, o amor, o perdão, a prática profunda e incessante do bem. Então, o jugo dele é você vai com o peso das suas aflições, das suas provações, vai levar à frente, vivenciando o amor, o perdão, fazendo o bem, porque aí esse jugo se torna suave. E o fardo, que é o peso exatamente de toda essa situação, se torna leve. Então, para ingressarmos nas esferas espirituais sublimadas, para alcançarmos o que Kardec aqui começa dizendo, para que se possa aspirar à felicidade, só os espíritos
puros, porque toda mancha interdita a entrada nos mundos felizes. Então, é esse o entendimento que devemos ter. As palavras de Jesus traduzem tudo isso. Aí a gente pergunta, mas eu não me lembro de nada, eu não lembro de ter feito mal a ninguém. Se eu tive outra vida, outra existência, eu não lembro. Graças a Deus. Imagine se não existisse o esquecimento do passado. Porque nós reencarnamos junto daqueles que nos prejudicaram ou que nós prejudicamos. Nós reencarnamos no contexto familiar, de amizades, junto desses espíritos. Não é só dos afetos, não. São dos desafetos também. Imagine você olhar para alguém, um irmão, por exemplo, e reconhecer nele aquele que lhe fez sofrer, ou que você prejudicou, e que volta agora na consanguinidade como irmão, para que possamos assim aprender a perdoar, a amar, para transformar esse passado tenebroso em um presente de irmandade, de fraternidade. Então, abençoado esquecimento do passado, porque Kardec lembra exatamente isso a todos nós. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal, e suas tendências mais atuais são indício do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal, e lhe dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isto não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Então, meus amigos, nós temos aqui a explicação do abençoado esquecimento do passado. Não é apenas, ele prossegue, não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Posso dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe porque sofre, e que sofre justamente. Então, meus amigos, essa reflexão é muito importante para que a gente possa compreender porque o esquecimento do passado ele existe. É uma bênção. Como tudo que Deus faz é perfeito. E nesse sentido, Joana de Ângeles nos convida à serenidade com relação a o item 10 que nós fizemos a leitura. Ela diz, o capítulo tem exatamente o título Examinando a Serenidade. Em face das dificuldades inadiáveis que surgem e ressurgem, sendo afora por onde avanças, reveste-te de serenidade para prosseguir. Surpreendido pelas contingências afligentes que chegam a cada instante ao país do teu coração, envolve-te na serenidade para discernir.
diante das informações malsãs que te são endereçadas com o sal da impiedade ou a pimenta do despeito, examina a serenidade para acertar. Serenidade é também medida que resulta de uma atitude reflexível. Não é uma posição estática que transcorre entre dias para todos e atitudes indefinidas em volta da tua existência. Então, ela diz o quê? Que diante de todos esses obstáculos que a vida nos oferece e na perspectiva do desejo, né? O nosso desejo de alcançarmos a verdadeira felicidade, é necessário termos serenidade diante de todas essas contingências. Diante da turbamuta que rogava, esfomeada pães e peixes, Jesus, imperturbável, examinou as possibilidades de que dispunha no momento e multiplicou o repasto. Surpreendido em colóquio afetivo com os párias encontrados na sua rota, manteve-se tranquilo, sem anuir acusações indébitas de que ele tratava com gente de má vida e sem jactar-se de ser o salvador dos infelizes. E diz mais: em qualquer situação em que te vejas colocado, impostergavelmente considera a serenidade dinâmica que produz equilíbrio e reduz da ponderação demorada para agires com acerto e atingires o ápice da tua integração no apostolado do amor verdadeiro. Ou seja, ela reforça aqui a posição de serenidade que é necessária em todas as mais variadas situações da vida terrena. As situações, por mais cruéis e adversas que sejam, precisam ser vivenciadas sem lamentações, sem revolta, devem ser, sim, aproveitadas com serenidade, como ensinamento transformador, libertador, de reeducação dos nossos sentimentos. Então, meus amigos, fica assim a reflexão e vamos fazer as nossas vibrações, doar um pensamento, as nossas vibrações, momento das nossas vibrações, doar um pensamento, um sentimento, no desejo firme e sincero de ajudar, desprendendo ondas de paz, de amor e serenidade e esperança. Senhor Deus, nosso Pai Criador, recebei as nossas rogativas pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes em nosso país, para que os interesses pessoais não prevaleçam diante dos interesses dos menos favorecidos. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça em sintonia com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Rogamos, Senhor, pelo perdão e concórdia, junto daqueles que não sintonizam conosco, por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, nas casas de repouso, nas clínicas, pelas ruas, em seus lares, para que encontre o lenitivo para as suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue a todos os lares, iluminando abundantemente as nossas vidas. Vamos fazer agora uma pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas por si mesmo, por alguém que esteja doente, que esteja em aflição.
Senhor Deus, acolhei as nossas rogativas. Derramai vossas bênçãos, vossa graça sobre todos nós, para que nos sintamos fortalecidos, encorajados na fé e na esperança, a fim de permanecermos em nosso processo evolutivo, tendo como Jesus o nosso referencial. Nosso Pai que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.